Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Obrigada pela gentileza da presença. Ok, obrigado pela oportunidade. Reginaldo, a gente convidou hoje você aqui para participar conosco. A gente percebe, especialmente do nosso público, muitas mulheres, às vezes passa por algum momento difícil da vida, alguma turbulência, e a autoestima acaba ficando um pouquinho baixa, autoconfiança, e isso acaba comprometendo, inclusive, o relacionamento dentro de casa, o relacionamento profissional. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, primeiro, existe diferença entre autoestima e autoconfiança ou é a mesma coisa? Existe, Tatiane. É muito boa a pergunta, porque as pessoas, em geral, elas acham que é a mesma coisa, autoestima e autoconfiança, e, na verdade, são duas coisas diferentes, tá? Os dois são sentimentos, mas são sentimentos ligados a situações diferentes, tá? A autoestima, ela está associada a você gostar de você mesma, ou gostar de você mesmo. E a autoconfiança está associada a você ser competente naquilo que você realiza. Então, por exemplo, uma mulher, ela pode ser muito competente no trabalho dela, no local de trabalho dela, ela exerce com maestria aquilo que ela faz, só que ela não se sente amada. Ela se sente inferior em relação às outras pessoas, tá? Então a gente diz que é uma pessoa que tem uma boa autoconfiança, um bom sentimento de autoconfiança, mas ela tem baixa autoestima, tá? Então a autoconfiança está sempre associado com desempenho, com competência, em ser bom em alguma coisa. A autoestima está associada a você gostar de você mesmo, tá? Reginaldo, como é que a gente pode ajudar as pessoas que de repente estão com a autoestima baixo ou a autoconfiança baixo? E aí, qual é o grau que, inclusive, chega a preocupar? Então, quando isso é normal, de repente é um momento ali que está complicado, ela lidar com algumas situações, e quando de fato ela precisa procurar uma ajuda, quando essa Isso. autoestima acaba sendo prejudicial mesmo para a vida dela. Isso. Quando nós dizemos que uma pessoa tem baixa autoestima, em geral, tem algumas características dessa pessoa. Uma delas é que ela fica extremamente sensível à crítica. Ela não consegue receber um feedback de alguém ou algum comentário que seja para ajudar ela. Ela leva isso para o lado pessoal, então ela não aceita críticas, tá? Um outro ponto é que numa relação ela sempre se sente abaixo das outras pessoas. Então muitas vezes ela fica submissa na relação. Então uma outra característica de pessoa de baixa autoestima envolve a inassertividade. Ela entra na relação de uma forma muito passiva, então ela não se posiciona na relação, ela se rebaixa. É aquela pessoa que no ambiente de trabalho aceita tudo que o chefe pede, não questiona o que o chefe pede para ela fazer, tá? Então é uma pessoa que nós chamamos de inassertiva, tá? Então existem várias características para você definir uma pessoa com baixa autoestima. Essas são duas delas bem marcantes, tá? Então, quando nós estamos falando dessa característica, nós estamos associando a pessoa, a autoestima está ligada à pessoa, tá? Quando a gente fala uma pessoa que tem baixa autoconfiança, a gente está falando uma pessoa que ela se sente incompetente na hora de realizar alguma ação no trabalho dela. Então, assim, ela vai exercer alguma coisa no seu dia a dia profissional, mas ela fica perdida, ela não sabe como fazer, ou seja, muitas vezes ela não foi modelada ou não foi ensinada a ter alguns repertórios ou habilidades para exercer algumas funções profissionais. Aí, quando ela chega nesse contexto profissional, ela fica perdida. Nós dizemos que é uma pessoa que tem baixa autoconfiança nesse caso. Reginaldo, diante dessas circunstâncias, disso que você expôs para a gente, Certo. como é que a gente pode, de repente, desenvolver a autoestima Isso. do outro, desenvolver essa autoconfiança? Isso, legal. A autoestima se desenvolve de um jeito e a autoconfiança se desenvolve de outro. A autoestima nós desenvolvemos, em geral, no relacionamento, no vínculo ou na interação com as pessoas. Tá? Não tem uma outra forma. Existem algumas fórmulas mágicas do tipo assim, olhe para você, diga que você se ama, que você gosta muito de você. Isso, na verdade, não funciona, tá? Por quê? Porque você tem que desenvolver alguns repertórios sociais ou repertórios afetivos, criar vínculo com as pessoas e nessa interação, essas pessoas vão demonstrando carinho por você, demonstram que gostam de você e você também demonstra esse carinho, você elogia, você valoriza essa pessoa na relação, então você constrói um vínculo afetivo. Esse vínculo afetivo é que desenvolve a autoestima. Tá? Então, a autoestima, a grosso modo, está ligado às relações sociais, relações afetivas. Tá?
Quando a gente fala em desenvolvimento da autoconfiança, a gente vai falar o seguinte: eu preciso desenvolver algumas habilidades para se tornar competente em algo. Então, por exemplo, uma pessoa que quer se tornar um gerente em uma empresa, ele vai precisar ter alguns repertórios ou habilidades. Por exemplo, gerenciar pessoas, se comunicar com as pessoas, fazer um marketing pessoal. Então, são todas habilidades que essa pessoa vai precisar desenvolver para desenvolver autoconfiança na hora de lidar com os subordinados, na hora de lidar com as pessoas no ambiente profissional, tá certo? Falando um pouquinho de autoestima e autoconfiança, o autocontrole, ele caminha junto com a autoconfiança ou não? Também é um terceiro elemento? Isso, muito bacana você perguntar, Tatiana, sobre isso. Seria um terceiro elemento. Nós dizemos que uma pessoa equilibrada, ela tem esses três pilares: a autoestima, a autoconfiança e o autocontrole. Como conseguir esses três pilares na prática, doutor? Existem algumas receitas que podem ajudar, tá ok? Ai, por exemplo? Por exemplo, leitura. Não é? Quer dizer, você fazer uso de alguns livros para você desenvolver algum repertório, algum conhecimento, pode te ajudar na hora de desenvolver autoestima, autoconfiança, autocontrole, né? Hoje, na internet, nós temos muitos textos para ensinar a se tornar uma pessoa mais responsável, ou se controlar na hora de comer, né? Então, a leitura é um dos pontos que podem ajudar muito, tá? Agora, existem outras coisas também que podem desenvolver isso. O autoconhecimento também, né? A psicoterapia é uma forma de você desenvolver autoconhecimento, e esse autoconhecimento ele pode abrir espaço para você entender ou identificar se sua autoestima, sua autoconfiança, autocontrole são saudáveis ou não, tá? E tentar trabalhar para melhorar esse autoconceito que você tem de você, tá? Então são alguns caminhos. Quando a gente fala um pouquinho, especialmente de autoestima, Reginaldo, eu tenho a impressão, em alguns casos, que a gente pode confundir ou comparar com a vaidade. Esta comparação, ela deve ser feita ou não? Autoestima é uma coisa, vaidade é outra coisa. Nossa. E eu te pergunto isso porque a gente sempre fala, né? Porque a gente não pode ser muito vaidosa, a gente tem que cuidar da gente, mas não pode ser nada exagerado, né? Inclusive a sociedade tem, essa crítica, né? Em relação à super vaidade. Como que eu vou trabalhar essa questão da autoestima e a vaidade? Isso, muito bacana a sua pergunta, Tatiane, pelo seguinte: quando eu falo em autoestima saudável, eu tô querendo dizer que, em geral, você gosta de você e você não precisa da admiração ou você não precisa da comparação com o outro. Você gosta de você, tá? Quando a gente fala de um narcisista ou de uma pessoa vaidosa, é uma pessoa que necessariamente, para se valorizar, ela depende da valorização do outro. É como se ela fosse dependente do outro. Entendi. E ela se comporta, ela tem um padrão de comportamento para chamar a atenção do outro. Isso constantemente, tá? Então, é muito importante pensar na autoestima na seguinte ideia: quando você tem uma autoestima saudável, você gosta de você e você, de alguma maneira, não depende tanto da opinião dos outros. Quando você depende tanto da opinião dos outros, você já está entrando no campo da vaidade. E eu acho que vale mais um outro ponto se destacado, quanto menos autoestima você tem, mais vaidoso você pode se tornar. É como se você tentasse compensar o fato de você não gostar de você. E aí você precisa da admiração alheia. Interessante. Gostei desse nosso bate-papo. Queria conversar mais um pouquinho sobre isso, Reginaldo. E, de repente, como é que as pessoas em casa, elas podem chegar nesse equilíbrio, né, nesse tripé perfeito de autoconfiança, autocontrole, autoestima, especialmente naquela fase que está difícil, que está tudo turbulento, que ela se sente uma pessoa não amada, ela não se gosta. Como, de repente, eu vou reverter essa situação? Se você pudesse compartilhar com a gente mais alguns caminhos. Você falou, por exemplo, a dica da leitura, que é ótima. O que mais, assim, na prática, o que a gente pode fazer para... Até a questão do autoconhecimento mesmo, trabalhar isso no nosso dia a dia. Tá. Em cima do autoconhecimento, acho que vale a pena a gente falar sobre uma questão de habilidades e repertórios. Ao decorrer da vida, nós desenvolvemos alguns repertórios ou habilidades ou não desenvolvemos esses repertórios ou habilidades. Então, vamos pensar no repertório que nós chamamos de repertório afetivo.
que seria a capacidade, por exemplo, de iniciar uma conversa, de manter uma conversa agradável, de elogiar o outro, de saber ouvir o outro, não é? Então, é um repertório afetivo. Em geral, pessoas que têm esse repertório afetivo conseguem ter trocas afetivas com os outros e nessas trocas desenvolvem a autoestima. Então, é muito interessante a gente identificar quais são os repertórios ou inteligências que eu tenho, não é? E, em cima disso, para se desenvolver uma autoestima, quais são os repertórios que eu preciso? Eu já sei que para a autoestima é repertório social e repertório afetivo. Será que eu tenho essas habilidades, esse repertório? Se eu não tenho, eu vou desenvolver elas. E aí eu posso para terapia, eu posso criando vínculo com pessoas, fazendo amizades. A amizade é uma área muito importante que desenvolve a nossa autoestima. Às vezes as pessoas elas ficam vinculadas muito ao parceiro amoroso, a pessoa com quem está casado, ou namorada. Mas às vezes a amizade é um espaço muito bacana para desenvolver a autoestima. Porque às vezes tem coisas que você não pode falar com seu parceiro amoroso, mas você pode falar com seu amigo. Então, se você começa a criar um bom vínculo com algumas pessoas, você vai criando uma relação tão gostosa com essa pessoa que ela vai te valorizar e você vai valorizar ela. Então, vai melhorar a sua autoestima, tá? Então, esses são alguns caminhos para a gente desenvolver a autoestima. Agora, quando a gente for pensar em desenvolver a autoconfiança, quais são os repertórios e habilidades que eu tenho? Então, se você é um operador de máquina, qual é o repertório e habilidade que você tem? Você almeja o quê? Que voo que você quer alçar? Ah, você quer ser um diretor de uma empresa. Para ser diretor, quais seriam os repertórios e habilidades que você precisa ter para chegar lá? E aí você vai... Onde eu posso encontrar essas informações para desenvolver esse repertório? Por exemplo, será que eu precisaria de um coaching? Será que apenas lendo eu posso adquirir essas habilidades? Será que tendo feedback dos meus colegas profissionais ou do meu superior imediato, será que eu posso ter essas informações que podem me ajudar? Ou será que a empresa que eu trabalho pode me fornecer algum curso ou alguma formação para eu desenvolver essas habilidades? Então, vale muito a pena a gente entender um pouquinho quais são as habilidades que você tem e quais você não tem, né? Para você tentar trabalhar para alçar voos maiores, né? Essa autoavaliação é fundamental. Muito importante, muito importante. Reginaldo, adorei nosso bate-papo. Tati. Infelizmente, o nosso tempo passa rápido na TV, a gente tenta aproveitar, né, todos os minutos, segundos, mas eu faço o convite, então, para você voltar, porque eu acho que ainda tem muita coisa que dá para a gente abordar nesse programa e, com certeza, a gente consegue ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. Que bom, Tati. Muito obrigado pelo convite e obrigado a todos de casa também. Tem mais alguma observação que você acha pertinente para a gente finalizar esse bate-papo, que você queira passar para quem está em casa, Reginaldo? O que eu poderia falar para vocês é que nós estamos num mundo moderno em que as pessoas pensam muito em ser competentes e vivemos num mundo pós-moderno em que as pessoas elas querem ser apenas muito bem-sucedidas, né? Então, vivemos hoje na mídia espetáculo, né? Parece que quem é valorizado é só quem tem sucesso, né? E a gente vai esquecendo que o que é o mais importante são os relacionamentos sociais, não é? Investir, dar atenção nas pessoas, conversar com as pessoas, né? Criar vínculo com as pessoas, né? Porque você pode ser uma pessoa muito bem-sucedida, mas se você não criar vínculo com as pessoas, você vai estar sempre aquele ser faltante, vai sentir sempre aquele vazio. E aí não vai valer a pena também, né? Adorei. Ainda bem que eu fiz esse último pedido para você. Eu adoro essas frases, essas mensagens, esse bate-papo, né, gostoso, como foi a nossa entrevista de hoje, que faz a gente refletir, né? Você conseguiu, com certeza, deixar aquela sementinha, né, no coração de muita gente e agora cabe a nós, a cada um de nós, ir semeando isso, né, e adubando isso para que cresça e dê frutos. Gente, vou fazer mais uma pausa rapidinha. Mais uma vez, muito obrigada, Reginaldo, pela presença. Até breve.